No dia 2 de novembro de 2007, o Sindicato dos Roteiristas dos Estados Unidos anunciou uma greve que causaria um prejuízo de cerca de 2 bilhões de dólares na indústria de Hollywood. Hoje eu vou te explicar o que foi a greve dos roteiristas de 2007 e 2008 e o que a gente pode aprender com ela. Meu nome é Bea Góes e você está assistindo ao Narratologia. Antes da gente entrar propriamente nesse vídeo, eu preciso te explicar um pouquinho dos personagens dessa história pra gente entender o que aconteceu de fato. Lá nos Estados Unidos, que é uma indústria do audiovisual bem mais consolidada, eles têm sindicatos para as várias categorias das funções do mercado. Então você tem o sindicato dos roteiristas, o sindicato dos diretores, os sindicatos dos figurinistas, o sindicato dos atores, enfim, você tem um sindicato para cada um. Qual que é a função deles? Zelar pelo direito e pelo bem-estar profissional dos seus membros. E talvez, pelo que eu já vi e já ouvi, o sindicato mais forte que eles têm lá na indústria é o dos roteiristas. Eu sei que o dos produtores também é bem forte, mas vocês vão já entender o que é isso. Lá, por exemplo, você não registra o seu roteiro numa Biblioteca Nacional dos Estados Unidos, você registra no próprio sindicato. Eles têm esse direito legal de registrar o seu roteiro. E também, por exemplo, se alguma produtora não paga para o roteirista o piso salarial que o sindicato recomenda, eles entram com um processo contra essa produtora e, em geral, eles ganham. Vocês terem noção, assim, do quanto que o bagulho lá é sério e é levado a sério pelas pessoas e pelos grandes estúdios e produtoras. O nome desse sindicato dos roteiristas nos Estados Unidos chama-se WGA, Writers Guild of America, Sindicato dos Escritores dos Estados Unidos. E ele é dividido em dois. Você tem o Oeste, que cuida ali de Los Angeles, por exemplo, e você tem o Leste, que é da parte ali de Nova York. WGA, que eu vou falar várias vezes aqui nesse vídeo, é, digamos assim, o grande protagonista da nossa história, da nossa greve. O WGA vinha fazendo uma negociação com o AMPTP, que é o Alliance of Motion Picture and Television Producers, que é basicamente a aliança dos produtores de cinema e televisão, que é como se fosse o sindicato dos produtores, só que não chama de sindicato, é uma aliança, tipo uma união. Dia 2 de novembro de 2007, o WGA East e o West anunciaram uma greve a partir do dia 5 de novembro do mesmo ano. E eles disseram que os roteiristas não voltariam a trabalhar até que o AMPTP, que é a aliança lá dos produtores, decidisse dar royalties aos roteiristas pelas vendas de filmes e séries em meios digitais e DVDs. Que naquela época estava só começando essa coisa de streaming e de VOD, mas já gerava um lucro absurdo para os estúdios e eles não estavam pagando royalties aos roteiristas por isso. Para você entender tudo certinho, eu preciso que você se inscreva nesse canal, porque assim como esse vídeo, eu tô sempre falando aqui a importância da função do roteirista, por que a gente tem que conhecer o nosso mercado, por que a gente tem que entender os nossos direitos, para a gente poder atuar no mercado audiovisual de uma maneira consciente e lícita, principalmente. The companies have refused to agree that writers must receive fair compensation when their work is broadcast on the internet or downloaded on iPods or cell phones. Beleza, Bea, mas que treta foi essa? O que aconteceu ali pra ter dado nessa greve aí? O que rolou? De 3 em 3 anos, a WGA senta com a AMPTP pra negociar e ver se o valor que eles estão propondo ali pros roteiristas faz sentido, ver se precisa ajustar com a inflação, ver se tá tendo uma nova mídia e daí se precisa criar uma nova remuneração pros roteiristas ou se tem que dar um desconto porque os produtores vão se aventurar nessa mídia. E o que já rolou também, os roteiristas abriram mão de seus royalties para que os produtores pudessem investir mais em marketing porque era uma nova mídia, enfim. Eles sentam e eles negociam, eles veem se tá tudo certo, veem se eles concordam, ver como é que estão os direitos, enfim. 2007 era um desses momentos que acontecia de 3 em 3 anos. E nas negociações, o sindicato estava propondo à aliança que os roteiristas tivessem um royalty reajustado para DVDs, porque a porcentagem de DVDs estava muito pequena que os roteiristas recebiam, e principalmente que os roteiristas passassem a receber royalties pelas vendas e pelo aluguel de séries e filmes em plataformas online. Porque sim, gente, 2007 a Amazon já estava vendendo e alugando filmes para você assistir online e a Apple Store também. E os estúdios estavam lucrando muito com isso, vocês não têm ideia. E eles não estavam pagando ninguém.
Ninguém. Tipo, só eles. E acho que talvez elenco, mas eu não tenho certeza. Pelo que eu li, nem o elenco estava recebendo royalty por essas vendas. Só mesmo os estúdios estavam lucrando com isso. Qual que era a proposta do sindicato? A proposta do sindicato era que os roteiristas recebessem 2% do valor das vendas de um produto digital ou de um DVD. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que se eles vendiam um box de uma série por $20, por exemplo, o grupo de roteiristas, todos os roteiristas que escreveram aquela série, iam receber, e obviamente seria dividido entre eles, mas eles receberiam 40 centavos de dólar para cada uma dessas vendas. Essa era a proposta. E o sindicato alegava que cerca de 48% dos roteiristas que faziam parte do sindicato não estavam na ativa. Porque o que acontece? A vida de um roteirista, gente, ou você pega um longa-metragem pra escrever, você pega tipo no máximo 2 por ano pra escrever, ou você tá dentro de uma sala de roteiro. Se você não tá escrevendo um longa e nem tá dentro de uma sala de roteiro, você não tá recebendo pra isso. E todos os roteiristas passam por esse momento da vida em que eles não estão recebendo. E o que o sindicato alegava? Que receber os royalties ajudava esses roteiristas que estavam nesse momento em que não estavam contratados por uma sala e nem estavam trabalhando no filme, a conseguir pagar as contas, a conseguir pagar um seguro de vida, um plano de saúde, enfim. Conseguia assegurar ali uma renda baixa mesmo, mas que pelo menos ele conseguia, tipo assim, se manter de boa e afinal era a criação dele. Pessoas estavam lucrando em cima da criação dele e ele não estava tendo nada com isso. E foi por esse motivo que o sindicato insistiu tanto, principalmente, em receber royalties pelas vendas online, porque os estúdios não gastavam nada com mídia física, eles estavam recebendo todo o valor. A aliança dizia que eles tinham um gasto muito grande com propaganda. O sindicato dos roteiristas, dos atores e dos diretores alegavam que, na realidade, a aliança não tinha quase custo nenhum para ter essas vendas, e que estavam sendo vendas muito absurdas. E todos esses sindicatos já tinham sacado há 13 anos que todo mundo ia passar a consumir mídia digital, que a mídia física, ela tinha um tempo de validade. Então eles precisavam desses royalties, porque senão eles, tipo, não receberiam mais. Porque senão muitos atores, roteiristas e diretores iriam à falência, porque eles ainda tinham alguns royalties pra bilheteria e etc. Mas e agora que todos os filmes são lançados na web, pra aluguel, pra venda e hoje nas plataformas de streaming, como é que fica? E, gente, não pensem muito aqui nas plataformas de streaming, porque ainda não existiam séries originais feitas para streaming naquela época. Vamos pensar que era só, tipo, venda e aluguel individual de cada filme. Não tinha ainda o serviço por assinatura naquela época para séries originais feitas para streaming, porque isso é uma outra negociação que o roteirista faz com essas plataformas. No final do vídeo eu cito pra vocês como é que é. Mas, pois é, gente, então o sindicato, ele pediu 2% para cada venda de filme ou série em plataformas online e DVDs, e a aliança não queria dar. Eles passaram 3 meses em negociação. Nesses 3 meses, o sindicato fez cerca de 9 propostas para a aliança. Todas foram negadas. Então, depois de 9 tentativas e nenhuma chance de acordo, o sindicato de roteiristas decidiu entrar em greve. Esta greve durou 100 dias. Durante esses 100 dias, quase todos os roteiristas pararam de trabalhar. Eu vou citar para vocês só algumas séries que pararam, que não foram mais produzidas nesse período. Breaking Bad, How I Met Your Mother, The Big Bang Theory, House, Lost, The Office, todas essas séries pararam porque os roteiristas estavam em greve. E sem falar nos filmes, gente. O filme Transformers Revenge of the Fallen, ele foi feito sem roteirista. Eles tinham só um outline, né, que é tipo uma escaleta mais bem trabalhada, de 21 páginas, e foram gravar o filme sem falas. O diretor depois arrumou ali umas falas e alguns atores improvisaram também, mas não tinha roteiro. Não tinha roteiro pra gravar o filme. Eu não preciso nem falar pra vocês que o filme foi um desastre de crítica, né? Apesar de ter sido um sucesso de bilheteria, mas a crítica detonou o filme, obviamente. Nesse meio tempo, o que fizeram pra ocupar o tempo das televisões, né? Colocaram um monte de reality show pra ser exibido. Como? Não sei, gente, porque esses reality show tudo tem roteirista. Eu não sei o que eles fizeram, coitado. Botaram tudo nas costas dos montadores
montadores, tadinhos. Jogaram um monte de cena lá pra eles e, mano, faz aí, monta aí, arruma aí, tadinhos, coitados. Porque não tinha roteirista pra trabalhar, os roteiristas não estavam trabalhando. E essa greve teve um apoio muito grande do sindicato, dos diretores e dos atores também, que inclusive estavam ameaçando parar também. Entretanto, os sindicatos dos atores, eu não sei como é que é os diretores, mas dos atores, eles têm uma cláusula de não greve no contrato deles com a aliança dos produtores. Por isso que eles não puderam parar. Mas desde o primeiro dia de greve, o sindicato dos atores foram mega ativos, apoiaram muito os roteiristas. Inclusive, vários atores famosos foram manifestar junto com os roteiristas nas ruas. Então, depois de meses de negociação, várias produções paradas, aí foi montado, né, uma equipe de negociações. Então, uma equipe negociava para os produtores e uma equipe negociava para os roteiristas. E essas equipes conversavam e tentavam chegar num acordo. No dia 10 de fevereiro, eles chegaram num acordo. Os roteiristas não tiveram o seu royalty reajustado para vendas em DVDs, mas eles conseguiram royalties para vendas de filmes, séries, aluguel também, online. Então, streaming, venda, aluguel de filme, tudo foi regularizado. E também os roteiristas que escrevem para web, que naquela época estava começando ainda, programas roteirizados para a internet, as webséries, também foram regularizados e passaram a fazer parte do sindicato e foram reconhecidos pelos produtores. Então passaram a ter também um piso salarial, o valor da hora trabalhada lá, tudo certinho. Após chegarem a um acordo no dia 10 de fevereiro, no dia 12, a greve encerrou e os roteiristas voltaram a trabalhar. O que a gente aprende com essa greve? Primeiro, nós precisamos ser unidos. A nossa profissão, gente, ela é um pouquinho ingrata, porque, de fato, a gente cria muita coisa. A gente cria toda a narrativa, a gente cria os personagens. E, claro, há uma criação gigantesca dos outros profissionais, dos diretores, do elenco, do pessoal de arte, pessoal de som, os montadores. Mas a gente criou o plot é o chão. E durante muitos anos a gente não recebeu o reconhecimento devido por esse nosso trabalho. E isso é engraçado, assim, no próprio museu de cinema que tem lá em Nova York, quando tem a parte dos roteiros, ele fala assim, ser roteirista é uma profissão muito ingrata. Tá lá escrito no museu de cinema lá dos Estados Unidos. É nesse nível. E como vocês sabem, quem me acompanha aqui sabe disso, a gente estuda muito, a gente estuda durante muito tempo, durante muitos anos, a gente treina muito pra conseguir entregar uma narrativa que faça sentido, que tenha unidade, que tenha um tema bom, que tenha uma boa unidade de ação, enfim. E se a gente tivesse um sindicato que ajudasse a gente a pelo menos garantir que a gente fosse receber um valor determinado por tal trabalho, que ajudasse a gente a determinar a quantidade de horas que a gente pode ficar numa sala de roteiro, porque às vezes acontece muito de roteirista precisar acordar de madrugada pra arrumar um roteiro. Isso não tá regulamentado, né? E a gente também não tem um sindicato em que a gente senta e conversa. A gente tem aqui a ABRA, que é a Associação Brasileira dos Autores Roteiristas, e eles têm várias iniciativas legais, eu recomendo muito que vocês sigam o trabalho deles, mas ainda falta um pouco para que a ABRA se torne um sindicato. Inclusive, se alguém da ABRA estiver assistindo isso, deixo aqui meu total apoio à associação, eu acho que é uma iniciativa maravilhosa. Torço muito para que a gente consiga, inclusive, trazer para a ABRA o registro oficial dos roteiros. Então é isso, gente, a gente tem que se unir, a gente tem que acompanhar uns aos outros para que a gente consiga cada vez mais remuneração melhor e também direitos melhores para a nossa profissão. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, que vocês tenham aprendido com esse vídeo tanto quanto eu aprendi pesquisando para fazer esse vídeo para vocês. Me segue no Instagram também, não deixa de dar um like no vídeo e muito obrigada pela sua audiência. Tchau!